Vamos orando em nome de Jesus, pelo nosso pastor Marcos. Amém. Alguns não sabem, mas nosso pastor ele foi vítima de um furto. É verdade. Não foi roubo, foi um furto. O seu automóvel ele foi estudar e deixou o carro na porta da casa da sogra e furtaram esse carro. É um instrumento de trabalho, é um instrumento para servir a Deus. E deve ser, eu não sei como é que é, mas deve ser uma dor muito grande, né? Você batalha, você trabalha, você investe, aí vem, desculpa a franqueza, vem um vagabundo, não fez nada para isso e carrega a tua propriedade. Maior é Deus que é essa propriedade. Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora pela tua igreja, o teu povo. Nós estamos intercedendo pelo teu ministro, servo e teu filho, Marcos Gonçalves. Toma o teu filho em tuas mãos. Toma também a Carla, sua esposa, em tuas mãos. É um momento difícil, um momento de muita chateação para a família em via desse furto do seu automóvel. Um instrumento de trabalho, é um instrumento também para te servir, facilitar a sua vida, a sua locomoção até a sua casa e também para beneficiar a família. Pai, a tua palavra diz que tu és o Deus de toda consolação. A tua palavra também nos deixa muito claro que tu és muito maior do que tudo isso, Senhor. Então, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, levantando mãos santas sem ira nem contendas, nós abençoamos o teu filho com uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênção na área financeira. Sim, teu filho fiel a ti, fiel à tua palavra, recebe também desta mesma palavra a bênção financeira, saúde, disposição para trabalhar, criatividade, portas abertas para ter recursos e ter o seu carro de volta. Em nome de Jesus, opera isso para a alegria desta família, para a alegria desta igreja. Opera na vida do teu filho, pastor Marcos Gonçalves. Faz algo novo, visita seu coração, o coração da Carla, sua esposa, e faz algo diferente na vida desse casal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Queridos, hoje é uma época na vida de Israel que Israel passava uma grande crise. O trigo não dava certo, ele não germinava, a oliveira não dava seus frutos, os bois eram culpados pelos inimigos. Israel estava vivendo uma série de prejuízos e de grandes dificuldades na sua região. Mas, no meio de toda essa crise, há uma expressão que o salmista usa, está no Salmo 107, versículo 20, que diz: enviou a sua palavra e os sarou. Repita comigo: enviou, não, de maneira profética agora, enviou a sua palavra e os sarou. Deus faz isso com a gente. Ele envia a sua palavra e a sua palavra é instrumento de cura. Ela vem e nos cura. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. É uma palavra que cura, é uma palavra que sara, é uma palavra que limpa. Então, nesta noite, se sujeite, fique à disposição dessa palavra para ser curado. Diga amém. Nessa noite nós vamos dar sequência, concluindo a mensagem que começamos na terça-feira passada, quando falamos de Apolo. Apolo, da onde vem a apologia, que é uma defesa verbal, da onde vem a apologética, que é uma defesa da nossa
fé, Apolo, aquele moço que era poderoso na palavra, aquele moço que sem nenhum tipo de temor pregava aos judeus que de fato Jesus era o Cristo. Mas no meio da vida de Apolo há personagens muito importantes que falamos aqui, que é aquele casal abençoado, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila foi um casal extremamente abençoador na vida de Apolo, na vida de Silas, na vida de Timóteo, na vida do apóstolo Paulo. Então, quando eu terminei de ministrar a palavra, o pastor Marco me sugeriu e perguntou se eu poderia dar continuidade falando desse casal, Priscila e Áquila. É estranho que no meio editorial brasileiro, da chamada Igreja Evangélica Brasileira, não haja um livro, não tenha um livro tratando da vida deste casal. Se fala de tantas coisas, algumas são até abobrinhas que se fala aí em nome de Deus, que não tem fundamento bíblico. Agora, um casal como esse, Priscila e Áquila, um casal importantíssimo na obra missionária, na expansão do Evangelho. Então nós queremos compartilhar com você nesta noite. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 16. Romanos, a carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, capital do Império naquela época, capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 3, 4 e 5. Romanos 16, é o último capítulo, versículos 3, 4 e 5. Algum abençoada poderia trazer um pouco de H2O? H2O aí para hidratar a garganta do pregador. Muito bem, assim está escrito em Romanos capítulo 16, versículo 3 ao versículo 5. Paulo falando deste casal: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Diga amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, não nos cansamos em orar e nos dirigir a Ti, pedindo permissão e pedindo a Tua bênção sobre a palavra que estamos lendo, porque é a Tua palavra. Eu e os Teus servos precisamos receber esta palavra pela instrumentalidade do Espírito Santo em nossa vida, que nos guia em toda a Tua verdade. Fala o meu coração para eu falar o coração dos Teus filhos. Usa esta palavra para nos curar, para nos sarar, para nos abençoar, para nos limpar, para fazer algo novo e algo diferente em nossas vidas. Faz isto, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Priscila e Áquila, um casal a serviço do Evangelho. Casal tremendo, extraordinário, quando lemos esses textos sobre esta vida de Priscila e Áquila. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir, semana passada, porque vem primeiro o nome da Priscila, há cerca de 5 citações desse casal na Bíblia, no Novo Testamento. 4 vezes vem o nome da Priscila na frente. Certamente que Priscila era uma pessoa, era uma mulher naquela época muito destacada na sociedade judaica, na sociedade romana, no Império Romano. Ela era uma pessoa importante, era de alguma família rica, de
esposas estavam se convertendo ao Evangelho, apesar da perseguição, apesar de ter prestígio por estar dizendo sim para o Evangelho, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, mas mesmo assim, políticos, empresários, socialites da época estavam se rendendo ao Evangelho, ao poder que salva, que liberta através da pregação do Senhor Jesus. Com Priscila não foi diferente. Era uma pessoa destacada, por isso que teve seu nome, Priscila e Áquila. Eles não eram crentes assim iniciantes, já eram crentes maduros, que haviam se convertido em Roma, que era a grande capital do império, era a grande cidade, a maior cidade daquela época, e eles ali moravam. Mas, por volta do ano 50, 51, houve uma perseguição de um imperador chamado Cláudio. Cláudio, por causa das brigas entre judeus e entre cristãos, Cláudio, para não ver o seu governo maculado, manchado por brigas, expulsou todos os judeus e cristãos que estavam em Roma, principalmente os judeus, porque os cristãos queriam a paz. A pregação dos cristãos era de paz, era de fazer o inimigo um amigo, era a pregação do perdão. Mas os judeus, irados, muito irados, brigando e discutindo, então o imperador Cláudio mandou todos eles saírem de Roma. Então, sendo judeus, Priscila e Áquila também saíram de Roma e foram para Corinto e depois para Éfeso. E foi nessa viagem que eles conheceram o chamado apóstolo Paulo, que à época já era chamado apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 18 de Atos, dá uma olhada aí em Atos 18, Atos 18, versículo 1 ao versículo 3. Atos 18, versículo 1 ao versículo 3. Aqui está escrito assim, Atos 18, 1 a 3. E depois disso partiu Paulo de Atenas, a capital da Grécia, e chegou a Corinto, e achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Significa, eles trabalhavam com couro. Então houve uma conexão, houve um começo, uma conexão entre este casal e entre esse homem de Deus chamado Paulo. E qual foi a conexão? A conexão foi o mesmo ofício, o mesmo tipo de trabalho. Eles trabalhavam com couro, principalmente fazendo tendas. Paulo era da cultura rabínica, pois era um judeu desde cedo, religioso, ainda jovem, já era um rabi, e os rabis, por tradição, eles não aceitam dinheiro pelo ensino da palavra, pela pregação da palavra, eles não aceitam, porque eles têm o seu próprio trabalho, e eles recebem por esse trabalho, então eles não aceitam nenhum tipo de remuneração pelo trabalho de pregar e ensinar a palavra. Obviamente que o Evangelho trouxe uma nova dinâmica para os líderes. Os líderes tinham que abrir mão do seu trabalho, tinham que abrir mão de uma série de processos de ganhar dinheiro para servir apenas o reino de Deus. Por isso que está escrito: digno é o obreiro do seu salário, aquele que trabalha na obra de Deus. Então não é nenhuma contradição, é pela cultura rabínica, e para não dar lugar aos exploradores é que Paulo ainda trabalhava para ganhar dinheiro e se sustentar. Por quê? Porque já naquela época já havia muitos explorando e usando a palavra para ganhar dinheiro.
sido assunto aos céus, tinha ressuscitado e tinha subido à eternidade, já havia ali exploradores da fé alheia. Na igreja de Corinto havia alguns desses líderes. Então, para Paulo não dar ocasião para que eles não dissessem assim, tipo assim: olha, Paulo também, ele prega e ganha dinheiro. Então, para evitar que houvesse fofoca, intriga com o seu nome, Paulo trabalhava, mas era digno do salário, mas não recebia, para não dar ocasião aos exploradores. E esse casal era um casal firme na fé, era um casal que logo fez uma conexão com Paulo, e a conexão foi através do trabalho, e através desse trabalho houve uma ligação, houve ali entre eles uma intimidade, e Priscila e Áquila começaram a fazer parte da equipe missionária que Paulo mantinha naquela época. Paulo tinha uma equipe missionária, tinha Silas, tinha Timóteo, tinha Marcos, e tinha outros que até a Bíblia não fala, mas eram homens, algumas mulheres que também a Bíblia não fala, mas que estão lá, que são elogiadas por Paulo depois, que faziam parte de uma grande equipe missionária. Você vê que ao longo da história, quando as pessoas falam do crescimento do Evangelho, elas sempre falam de Paulo, né? Mas Paulo nunca aceitou esse tipo de paulatria. Ele nunca aceitou isso. Eu lembro de algumas pessoas que chegavam ao exagero de quando citava o nome de Paulo, o grande apóstolo Paulo. Ele nunca aceitou isso. Ele dizia que ele era o principal dos pecadores. Era isso que ele dizia, que era o principal dos pecadores. Ele dizia que era o menor dos apóstolos. Em todas as suas cartas, na abertura, ele sempre tem alguém junto com ele. Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, Paulo e os irmãos da Galácia. Ele nunca queria ficar sozinho, destacado no altar, como se a obra fosse dele e como se a obra dependesse dele. Era uma equipe trabalhando. Ninguém vai fazer algo grande para Deus sozinho. Vou repetir: ninguém vai fazer algo grande para Deus, vai realizar obra para Deus sozinho. Não vai. Então Paulo foi muito abençoado por Deus quando Deus colocou no caminho deles este casal. Agora veja o caráter desse casal. Veja que esse casal, a primeira coisa que Paulo faz com eles é dar um treinamento missionário. Capítulo 18 ainda aí de Atos, no versículo 18. Atos 18. Atos 18, versículo 18, lá na frente. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Paulo fez um voto. Havia entre os judeus a cultura do voto do nazireu temporário, tipo assim que eles diziam: durante um ano não vou cortar o cabelo. Rapar aqui significa cortar bem baixinho o cabelo. Então eles tinham o costume de uma vez ou outra, da cultura judaica, fazer um voto para Deus e dizer: só corto o cabelo daqui a um ano. Então Paulo fez um voto, e quando chegou naquela região, ele encerrou o seu voto e cortou o cabelo, e estava junto com ele, com Paulo, sendo treinado no campo missionário, Priscila e Áquila. Meus queridos, como é importante o treinamento na obra de Deus. Veja que no mundo corporativo, o mundo das grandes empresas, das multinacionais, os profissionais valorizados são aqueles que são treinados, são aqueles que são habilitados, capacitados, que têm cursos, uma boa formação e que não param de estar se aperfeiçoando. Por quê? Porque o mercado, ele é dinâmico. O mercado está sempre se aperfeiçoando. Você não pode pensar no mercado de trabalho como pensava há 20 anos atrás. Você tem que pensar em 2015, novas tecnologias, novas
lia a Bíblia, aí orava, chorava na presença de Deus. Aí vai dando um ano, vai dando 2 anos, e a Bíblia fica na estante, abre no Salmo 91, abre no Salmo 21, aí vem para a igreja, aí abre quando o dirigente fala o texto, quando o pregador, o pastor fala o texto, e para de crescer em Deus. Vou repetir. Crentes que estão 10, 15, 20 anos na igreja, com a linguagem da infância de 10, 15 anos atrás. Entende isso? Entende o que eu quero dizer? Mas por que esses crentes já estão 10, 15 anos na igreja e têm uma linguagem infantil de 10, 15 anos atrás? Mas por quê? Porque não se manteve treinando na palavra de Deus, orando, lendo a palavra, obedecendo aos seus líderes. Parou no meio. Há muitos colegas meus da época de seminário que eles pararam de estudar. Alguns que eu encontro às vezes na rua, de propósito, eu provoco mesmo, para ver como é que está aí, vocês estão atualizados, e eu puxo a conversa, e daqui a pouco o cara está falando comigo, papo de 15 anos atrás. Meu Deus, para aí, é uma dinâmica, ainda está na infância ainda, tem que crescer, estudar, comprar bons livros, bons comentários, procurar conhecer o texto grego, hebraico, procurar conhecer a cultura de Jesus, se aprofundar na nossa cultura. Precisamos conhecer a necessidade do nosso tempo. Eu vou repetir isso. Nós precisamos conhecer as necessidades do nosso tempo. As necessidades de hoje, espirituais, não são as mesmas de 20 anos atrás. Era muito simples, era muito bonito, era uma coisa que a gente ia numa vigília que começava às 10 da noite e ia acabar às 6 da manhã. Ninguém dormia, não tinha nenhuma estrela, não tinha nenhum cantor gospel famoso, nenhuma cantora de reteté, não tinha nenhum grande pregador. Só estávamos ali para orar, ler a palavra e ter comunhão uns com os outros, de 10 da noite até 6 da manhã. Agora hoje inventaram um termo bem nojento. Você vai fazer o quê? Vai uma mini vigília. Você vai para onde agora? Eu vou para uma mini vigília. O que é a mini vigília? A gente vai começar 8 horas, terminar 10 horas da noite. Chega em casa, vai para o Facebook, vai sei para onde, vai ver filme, Netflix. Que isso, gente? Por isso que é uma geração que não cresce, que dá trabalho aos pastores, que se desvia com facilidade. Qualquer crise desvia esses crentes. Por quê? Porque não tem raiz, não tem fundamento. Agora vem esse casal aqui, Priscila e Áquila. Perseguição em Roma, expulsos de Roma, junto com Paulo, perseguição, apedrejamento, ameaças, xingamento, mas estavam firmes no treinamento missionário, porque havia algo grande para eles realizarem para Deus. Agora veja como é que esse casal progrediu aí em Atos 18. Esse Atos 18 quase que tem uma biografia sobre esse casal. Olha em Atos 18, como é que eles cresceram. Versículo 24 a 26, dando seguimento, 24 a 26. E chegaram a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, vimos a semana passada, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído, era um homem de cultura, era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele vibrava com as coisas de Deus, fervoroso de espírito, falava e ensinava com cuidado, diligentemente, as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Isso me deixa impressionado. Esse homem com todas essas qualidades espirituais só conhecia o batismo de João. É o batismo nas águas, é o ritual de passagem, é o testemunho público da nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador. Quando chegou em certo lugar, na sinagoga, ele começou a falar ousadamente na sinagoga e
Então esse jovem Apolo, poderoso nas escrituras, eloquente, falava bem, articulado, muito culto, só conhecia o batismo de João, e era uma potência nas mãos de Deus, era uma potência, mas algo faltava a ele, faltava a ele unção, faltava algo que ainda naquela época eles não compreendiam direito, algo que Priscila e Áquila, junto com Paulo, já tinham experimentado, que era a unção do santo, que está escrito, 1 João 2,27, 1 João 2,20, a unção do santo que nos deixa algo mais, vai muito além da cultura, vai muito além da informação, vai muito além de estar vibrando, pulando e gritando, é algo novo, diferente, é o calor, é o poder, é o fogo de Deus no nosso coração. Isso faltava a esse homem chamado Apolo. Então o que acontece? Priscila e Áquila treinam esse herói. Começa a ensinar, longe dos holofotes, longe dos bastidores da fé, longe de um lugar muito elevado, estava lá num cantinho, Priscila e Áquila, treinando Apolo de uma maneira precisa nos caminhos de Deus. Significa, eles pegaram as escrituras, as profecias de Jeremias, de Malaquias, de Isaías, de Ezequiel, e mostraram ponto a ponto aonde essas escrituras falavam que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Então Apolo aprendeu, tanto que o texto lá do versículo 27 vai mostrar que ele passou a pregar aos judeus que Jesus era o Messias. Mas por quê? Porque aprenderam com aquele casal. Eu tive duas épocas da minha vida como crente em Jesus. Eu fui 7 anos no Batistão, na Convenção Batista Brasileira, ali no início dos anos 80. Ser batistão na época não era fácil, porque a gente batista era chamado de frio, que não tinha poder, que não tinha unção. Era uma contenda que havia muito besta de algumas crianças, de algumas igrejas pentecostais, que diziam que o batista só tinha conhecimento, e não é pouco, era muito conhecimento. Então, eu fiz uma viagem para um lugar chamado Lajinha, interior de Minas, cidadezinha que tem uma rua assim, outra rua atrás, uma pracinha, uma igreja católica, uma igreja batista, uma Assembleia de Deus, e acabou a cidade, lá no meio, um vale entre montanhas, Lajinha, interior de Minas. Eu era batistão ainda, e ali no meio colegas que eram pentecostais, colegas que já eram renovados, eu era um pregador, eu era um ensinador deles, eu ensinava a eles, eu ministrava a eles, cheguei a dar aula no seminário, aos colegas de seminário, aí um garoto com 25, 26 anos de idade, mas um casal, um pai e uma filha, eles viram algo na minha vida e sentaram para conversar. Que bom que eu fui humilde o suficiente para ouvir aquele casal. Ele já era velhinho, o pai era bem velhinho, cabelo branco, mas era um crente fervoroso, conhecedor das escrituras. A menina parecia um anjo. Meu Deus do céu, ela devia ter mais ou menos, a época ela devia ter uns 20 anos. Aquela garota era um anjo. O cara que casou com ela, o cara tirou 1000 na loteria. Ganhou 1000 vezes na loteria. O cara que casou com essa menina, chamada Elizabeth. Então Elizabeth e o seu pai sentaram comigo noites e noites, me instruindo sobre unção, batismo com o Espírito Santo, mover de Deus, dons espirituais, e o batistão ouvindo tudo aquilo ali. E aquilo fez uma diferença tão grande na minha vida. E eu estava na igreja batista central de Lajinha, uma igreja da CBB. E eu lembro que numa noite fria, muito fria, de 85, lá, meados de 85, eu fui convidado pelo pastor da igreja a pregar naquela noite. E foi a primeira vez que eu preguei, não só por conhecimento, mas com o coração pegando fogo. E Ezequiel, capítulo 37, aquele vale dos ossos secos, quando manda o profeta, Deus manda o profeta soprar para que venha o Espírito do Senhor trazendo vida àqueles ossos secos.
Qual foi o tema da mensagem? Uma mensagem de restauração. Preguei. Quando terminei de pregar, o pastor da igreja ficou 3 dias sem falar comigo. E eu morava na casa dele. A gente jantava, ele sem falar comigo. Nem me olhava. Tomava café juntos e não me olhava. E a gente ia almoçar, ele não me olhava. Aí eu fiquei na minha também, dei conta. Aí a esposa dele falou assim para mim: seminarista Carlos, você pregou uma mensagem de renovação, uma mensagem pentecostal. Aí eu, por favor, querida, ajuda a minha ignorância, mostra qual foi o ponto bíblico e teológico que eu me equivoquei. A mulher ficou travada, né? Mulher que também conhecia muito, travou, porque não houve heresia, não houve contradição bíblica, houve o ensinamento da palavra com vibração e calor. E os membros da igreja disseram: poxa, Carlos, que pregação é essa? Isso que a gente precisa e tal, não sei o que. 3 dias sem falar comigo. Depois de 1 semana, eu decidi sair daquela igreja, para não criar um embaraço entre ele e a sua membresia. Saí de lá, voltei para casa depois de 2 meses, morando lá em Lagina. Por causa de quê? Porque havia uma piscina de água lá que me ensinava, com mais precisamente, a unção do reino de Deus. Não é diferente assim. Quando alguém te chamar para compartilhar com você a palavra, receba essa palavra. Não seja arrogante, não. Receba a palavra. Quando alguém chegar perto de você e disser assim: eu te abençoo em nome de Jesus, diga: eu recebo. Não vem com aquela frase, não: a nós todos. Você perdeu, meu filho. Você já viu isso? E tem pessoas que você chega e de repente Deus te manda abençoar aquela pessoa. Deus manda você liberar uma palavra. Olha, eu te abençoo agora, meu irmão. Deus manda te abençoar agora, em nome de Jesus. Aí vem a pessoa e diz: a nós todos. Acabou? Acabou aí. Entende isso? Tem gente que parece que está se diminuindo quando tu quer abençoar. Que coisa esquisita é essa, gente? Eu não sei se vocês já pararam para observar isso, que parece que tem pessoas que se sentem diminuídas quando você quer abençoá-la, quando você quer tocar sobre ela e abençoar em nome de Jesus. Você está num lugar como profeta, Deus te enviou, Deus te mandou, e você quer abençoar a pessoa, mas a pessoa não é humilde o suficiente para receber e diz: a nós todos. Acabou, né? Você entende? Então, quando alguém chegar para você, seja como Apolo, ele não foi arrogante, poderoso na palavra, famoso pregador, eloquente, mas aceitou a instrução e a orientação desse casal chamado Priscila e Áquila. Quando alguém te chamar para orar e quiser te abençoar, receba, declare forte: eu recebo em nome de Jesus. Quer te abençoar? Receba em nome de Jesus. Não se sinta diminuído, se sinta sendo amado por Deus e abençoado por Deus. Amém? Diga amém. Amém. Agora, esse texto de abertura que lemos em Romanos 16 mostra o caráter desse casal. Dá uma olhada aí. Romanos 16. Em Romanos capítulo 16. Veja só no versículo 3 de Romanos 16. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Eles eram cooperadores. E isso me diz muito. Eles não precisavam ser protagonistas. Vou repetir isso. Você vai ouvir de novo. Paulo chama eles de cooperadores. Aqueles que cooperam junto. Aquele que está operando do lado do outro. Eles não precisavam ser protagonistas. Nós vivemos numa geração que briga para ser protagonista. É uma geração que briga. É uma geração que quer o primeiro lugar, quer o primeiro assento, quer lutar, quer a
Não, tem que tomar cuidado com aquele dali, ele dali pode virar uma sombra, tem que cuidar com aquele dali fala demais. Olha aquele dali aí, rapaz, aquele Carlos Roberto então, aquele cara fala muito, tem que tomar cuidado com esse cara. Então, meu Deus, é uma briga pelo protagonismo. E nessa briga, quem é que perde? Nós e a igreja. Porque isso dói o Espírito Santo. Isso dói o Espírito Santo, essa briga. Por que o Brasil não é a nação hoje mais poderosa que essa terra? Porque é uma briga no nosso meio pelo protagonismo. Brigas que esse tal de marcha para Jesus, isso nunca foi marcha para Jesus, isso é marcha da conveniência. Por que essa marcha se dividiu? Por que Rio de Janeiro tem um grupo, São Paulo tem um grupo, Recife tem um grupo, Porto Alegre tem um grupo? Por causa do protagonismo. Tem um líder aqui, um sujeito aqui no Rio, que ele quer o protagonismo de qualquer jeito. Em Mato Grosso tem outro, e se não for ele, não tem marcha para Jesus, as suas igrejas não vai. Lá em São Paulo tem outro, que ele quer o protagonismo, porque se não for ele, não vai ter marcha. Gente, é ridículo. E enquanto isso, as pessoas endurecendo o coração, enquanto isso, a insegurança crescendo, e nós somos parte da responsabilidade disso. Isso é culpa do governador, é culpa do secretário de segurança, é culpa da PM. Não, nós também temos parcela de culpa, porque somos o povo de Deus e podemos levantar mãos santas. Mas como essas mãos santas? Sem ira e nem contenda. Sem protagonismo. Levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda, para abençoar. Somos sacerdotes reais. Para fazer o quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos criou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que nós queremos ser protagonistas, não queremos ser cooperadores. Priscila e Áquila, um casal destacado, um casal poderoso no conhecimento da palavra, que chegou a instruir Apolo. Era um casal que cooperava com Paulo e estavam se realizando porque estavam fazendo a obra de Deus. Eu cheguei, numa certa época, num templo religioso de um grande líder do meio evangélico, que tinha uma atividade lá, e tinha um bloco singular, não peguei um bloco de anotação, não, para você fazer anotação e tal. Quando eu peguei o bloco, eu tomei um susto. Quando eu peguei o bloco, mas por que você tomou um susto, pastor Carlos? Quando eu peguei o bloco, eu olhei, cada folha daquele bloco tinha a fotografia daquele líder. Um bloco de anotação, com cada folha, o retrato, a fotografia daquele líder. Protagonismo, culto à imagem, quer ser lembrado, não quer ser esquecido. Aqui quem manda sou eu. Em primeiro lugar, aqui sou eu. Quem dita as ordens aqui sou eu. E o Espírito Santo, ele fica tolhido de usar a Maria, o Pedro, o José, porque tem um cara lá que é o protagonista. Cresce em número, mas não cresce em autoridade e poder. É diferente, gente. Vou repetir isso para você. Cresce em número, mas não significa que está crescendo em autoridade e poder. Apóstolo Paulo tinha uma equipe pequena. A equipe dele não era grande. Priscila, Áquila, Timóteo, Silas, Marcos, Alexandre, Coelho. Era uma equipe de no máximo 10. Mas essa equipe encheu a Europa com a palavra de Deus, encheu a Ásia com a palavra de Deus, encheu o norte da África com a palavra de Deus. Em 30 anos, todo mundo conhecido naquela época ouviu a palavra do Senhor. Por quê? Porque era uma equipe, eram cooperadores de Deus, eles visavam o reino de Deus, eles não eram protagonistas. É uma lição muito grande para a minha vida, é uma lição para a nossa vida.
querer brigar pelo primeiro lugar, mas deixar Deus ser o primeiro lugar na nossa vida. Eles eram cooperadores, eles não precisavam ser protagonistas. Esse casal tem algo extraordinário nele, versículo 4. Os quais pela minha vida, Priscila e Áquila, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Olha a que ponto chegou esse casal. Olha a que ponto. Aqui, capítulo 16 de Romanos, versículo 4, a primeira parte do versículo. Por causa de Paulo. Agora presta atenção no detalhe. Não foi por causa do Evangelho, em primeiro lugar. Não foi. Foi por uma questão pessoal, por causa da vida de Paulo, que pregava o Evangelho. Você entende isso? Que não foi por causa da igreja, não foi por causa da pregação, do protagonismo, da fama, foi por causa da vida de Paulo. Eles perceberam que Paulo era um instrumento poderoso nas mãos de Deus, que a cada 100 anos é que nasce Paulo. Então, por causa desse homem, eles expuseram a cabeça. Significa que eles estavam prontos a morrer para defender o homem de Deus. Eu, quando leio isso, eu fico, meu Deus, eu estou muito longe disso. Eu preciso muito dessa disposição e prontidão pela causa. Será que estamos prontos para ter essa disposição, essa prontidão? Agora não, que eu comprei uma televisão nova, de 60 polegadas, não vai dar não, que eu tenho uns filmes para assistir. Agora não. E agora não, que eu comprei um barquinho lá em Cabo Frio, então não vai dar agora não. Agora não, eu comprei um carrinho, e agora não vai dar não. Sempre tem algo. E geralmente o brasileiro tem aquela cultura do vira-lata, aí vem sempre comigo. Meu dinheirinho que está dando. A minha casinha que eu comprei. O meu carrinho que eu estou comprando. É sempre mim. Aquele complexo que vira lá. Parece que nada é bom para o brasileiro. É sempre ruim. É o dinheirinho, é a casinha. Tem até alguns que chegam ao ridículo. Rapazinho. Daqui a pouco vai dizer meu Deusinho. Isso é ridículo. É a mentalidade que fica lá. Mas esse casal está muito além disso. Expuseram a cabeça. Eles estavam prontos para morrer por causa de Paulo e, obviamente, por causa da obra do Reino de Deus. Que Deus nos ajude, queridos. Deus nos ajude, porque esse marasmo que está aí, isso vai ser quebrado. Essa melancolia que a gente anda vendo aí no Brasil, que você vai à igreja, vem na semana quando quer, domingo de manhã escola bíblica dominical, vai quando quer, domingo à noite, aí vai porque, domingo, vou botar aquela roupa nova, aquela sandália nova, aquele sapato novo, domingo eu vou. Esse marasmo, essa melancolia, essa dinâmica religiosa, ela vai acabar. Ela vai acabar porque um dos grandes sinais da vinda do Senhor Jesus é a perseguição. Perseguição como nunca se viu no Brasil. Vai ter também. Aqui também vai ter. Aí a gente vai ver, né? Quando a roseira balançar, aí a gente vai ver quem de fato está servindo ao Senhor, quem está disposto a expor a sua cabeça. Agora veja o resultado disso. Essa disposição, essa prontidão. Olha o que Paulo declara em relação a isso. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha a visão que Paulo teve da prontidão, da disposição desse casal de se expor até a morte por causa dele. Qual foi a visão que Paulo teve? A revelação. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Queridos, quando você faz algo para Deus, na grande maioria das vezes,
não alcançamos o tamanho dos resultados. Eu vou repetir isso. Nós, às vezes, quando fazemos algo para Deus, abençoando o irmão, abençoando a família, abençoando o nosso pastor, abençoando a nossa igreja, fazendo algo significativo para Deus, nós não temos noção do alcance disso. Nós não temos. Esse casal, Priscila e Áquila, eles pensavam que estavam apenas defendendo a vida de Paulo. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, entendeu que o alcance era muito mais elevado. Que agora não era só Paulo que estava sendo abençoado, mas era todas as igrejas dos gentios que seriam abençoadas pela pregação daquele homem que continuou a pregar, ensinar, enviar, trabalhar, treinar homens para o reino de Deus. E até hoje o seu nome é falado. Muitos dizem que depois de Jesus é Paulo. Eu não gosto desse papo não. Esse papo aí é papo de protagonista. Mas na boca de muita gente aí, depois de Jesus é Paulo. Paulo nunca quis isso. Mas vamos ver as evidências. De fato, Paulo foi o homem que deu corpo doutrinário à igreja. Paulo foi o homem que desenhou como seria a doutrina bíblica, ministerial, missiológica da igreja. Foi Paulo. Não foi Pedro, não foi João, foi Paulo. Mas ele nunca quis esse protagonismo. Ele dizia, eu sou o principal dos pregadores. Ele dizia, eu sou o menor dos apóstolos. Entende isso? Ele dizia, miserável homem que sou, quem é que vai me livrar dessa natureza pecaminosa? Ele sempre entendeu que não era uma questão de protagonismo, mas era uma questão de ser um instrumento nas mãos de Deus. Você entende? Você entende isso? Concluindo. Agora veja, para a gente concluir sobre esse casal tremendo. Olha o que ele fala no versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Na casa de quem? Na casa de quem a igreja? Que estava a igreja? De quem? Priscila e Áquila. Na casa de Priscila e Áquila havia uma igreja. Saudai também a igreja que está em sua casa. Significa, por causa da expansão do Evangelho, eles investiram tudo. Eles investiram tudo por causa da expansão do Evangelho. Na casa deles havia uma igreja. Agora veja bem, não era templo. Não era templo. Não era templo. Templo como esse aqui só passou a ser construído a partir de provavelmente lá pelo ano 280. A partir do ano 280 é que começou a surgir as primeiras casas, as primeiras construções com o intuito de pregar o Evangelho, ter a comunhão dos santos e reunir os crentes. Isso significa, 2 séculos depois de Priscila e Áquila e Paulo, é que surgiram as primeiras construções que vieram ser chamadas igreja, de maneira errada. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um templo, aonde se reúne a igreja. Pegou aí? Vou repetir. Isso aqui não é a igreja. Isso aqui é o templo batista, onde se reúne a igreja. Havia uma igreja na casa deles. A igreja é eu e você. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali está a igreja. Então, Priscila e Áquila, eles investiram tudo por causa da expansão do Evangelho. Naquela época, quando as autoridades descobriam que havia uma reunião de crentes, de nazarenos, em determinado lugar, as autoridades confiscavam aquela propriedade. Aquela propriedade passava a ser parte do governo. Mas Priscila e Áquila não temeram perder o investimento das suas vidas, porque geralmente a casa
é o maior investimento da nossa vida. Não é verdade? Não é o sonho da grande parte dos brasileiros ter a chamada casa própria. Chamada casa própria é o sonho da grande parte dos brasileiros. É o maior investimento da grande parte dos brasileiros. É ter a sua casa própria. Não foi diferente com Priscila e Áquila. E eles não temeram perder o investimento das suas vidas, mas investiram por causa da expansão do Evangelho. Qual é a nossa oração para a gente terminar aqui? A nossa oração é que possamos olhar para as atitudes, para as escolhas, para as posturas desse casal, Priscila e Áquila, aprender com eles, aprender a ter essa disposição, essa prontidão, por causa do Evangelho do Reino de Deus. Deus, na nossa época, está precisando de casais assim. Deus, na nossa época, está precisando de casais assim. De casais que tenham essa unidade. Você vê que Priscila e Áquila são assim porque havia uma unidade de interesses muito grande entre eles dois. Os dois amavam a Deus com a mesma intensidade. Os dois vibravam pelo reino de Deus com a mesma intensidade. Os dois investiam no reino de Deus com a mesma intensidade. Precisamos de casais assim. Há casais que estão brigando aí para trocar o carro mais novo. Estão brigando aí para comprar um carro em Araruama, em Arraial do Carro. Faz uma briga para ter mais, comprar mais, ter isso, ter aquilo. E o reino de Deus é levado, sabe, aos barrancos. Precisamos de casais assim. Casais para fazer a diferença. Casais para impactar a nova geração. Eu espero isso na minha vida. E eu espero que também você espere isso para a sua vida, para o seu cônjuge, a sua casa. Uma casa que se dedica a dizer, como aquela célebre frase de Josué: vocês podem ficar com esses deuses aí, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Certamente a oração de Priscila e Áquila servia ao Senhor com toda a disposição, vibração de todo o coração. Deus nos abençoe. Amém, queridos? Vamos colocar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou colocar a minha família diante do Senhor. Coloque sua família diante do Senhor. Se você está com o seu cônjuge aí, coloque ele diante do Senhor também, para que possamos ter essa unidade, para que possamos ter essa comunhão como havia entre Priscila e Áquila. Não era importante saber quem era mais importante, se era Priscila ou se era Áquila. Áquila era um homem tão tremendo que não se ligou com o fato de vir primeiro o nome da mulher e depois o dele. Não era uma unidade, como diz as Escrituras, era uma só carne. E eles fizeram grande diferença no reino e para o reino de Deus. Que essa nova geração de crentes ainda tenha tempo de acordar e buscar essa unidade, essa intensidade, essa vibração, de vibrar com o reino de Deus. Vibrar como faz as torcidas de futebol quando a bola entra dentro da rede. Aquela coisa ridícula de um cara chutar uma bola, ficar dentro de uma rede e os caras gritam, pulam, tocam corneta, solta fogos, cai no chão, e é uma coisa, sabe, uma coisa louca. Precisamos dessa vibração, precisamos vibrar, sabe, com essa intensidade. Vamos orar em nome de Jesus. Fecha teus olhos aí, fecha teus olhos, coloca aí a tua família na presença do Senhor. Coloca aí tua esposa, teu esposo, coloca aí teus filhos, coloca aí agora em nome de Jesus. O Espírito de Deus, o mesmo Espírito do Senhor
que agia no coração de Priscila e Áquila, dando aquela vibração, aquela intensidade, está sobre a tua vida. Você tem a unção santo, está sobre você. Não há mais nada a acrescentar. A unção e a fé está sobre a tua vida. Você tem a palavra do Senhor. O Senhor enviou a sua palavra para os curar. Jesus diz que Ele deu a sua palavra para nos limpar. Já estás limpos. Pelo quê? Pela palavra que vos tenho dado. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi compartilhada sem nenhum tipo de atalho, Senhor. Sem nenhum tipo de máscara, de maneira clara, de maneira direta, compartilhamos a tua palavra, lembrando o exemplo deste casal, Priscila e Áquila, Senhor. Muito obrigado, porque temos um testemunho poderoso desta equipe familiar, desta equipe através desse casal que tanto cooperou com as igrejas da Ásia. Está escrito que as igrejas da Ásia, elas foram tremendamente abençoadas pelo trabalho de equipe deste casal, Senhor. Que este casal seja inspirador para nossas vidas, que sirvam de um referencial, de um modelo para o nosso crescimento, para a nossa vibração, para a intensidade da nossa fé, para a intensidade em que aplicamos no teu reino. Seja servido agora, Senhor, de abençoar todos os casais que estão aqui presentes, Senhor, em um nome de Jesus. E haja sobre esses casais essa determinação, essa intensidade, essa vibração do teu reino. Que o grande interesse seja a promoção do teu reino, seja a promoção do Evangelho. Abençoa cada família que está aqui representada, Senhor, aonde há luta, aonde há uma divisão, aonde um sol está ali brilhando, aonde um sol está orando, mas dá vitória ao teu servo, dá vitória à tua serva. Contempla agora os joelhos do teu servo, contempla o choro da tua serva, Senhor, e faz algo novo, diferente nestas casas, nessas famílias, trazendo quebrantamento, arrependimento, trazendo algo novo, diferente, que só o poder do Evangelho pode gerar, pode trazer sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o exemplo desse casal não passe batido e que possamos crescer observando eles agindo, cooperando, sendo treinando outros para a expansão do Evangelho do Reino de Deus. Seja assim, Senhor, seja assim sobre nossas vidas, a tua bênção que enriquece e que não vem acompanhada de desapontamento, que não acrescenta dores, a tua bênção